Mais uma aula gravando. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento OBA, aula 6, penúltima aula, que vamos falar sobre astronáutica. Eu sou o João Vitor, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Lucas, outro professor que vai ajudar aqui nessa preparação da OBA. É um prazer novamente estar com vocês nessa sexta aula. E como o João já disse, hoje iremos falar sobre astronáutica e um tema bem importante, já que 3 questões da OBA todo ano são sobre esse tema aí, né? São 7 de astronomia e 3 de astronáutica todos os anos. Isso aí. E antes da pandemia, sempre quem ficava entre os melhores ali do seu estado, os melhores do Brasil, gabaritava a astronáutica, eram convidados para a jornada espacial. E com a pandemia isso teve fim. Mas quem sabe esse ano não volta, né? A, a ter esse evento. E nunca fui, não conheço ninguém que foi, mas imagino que deve ser uma experiência maravilhosa. Então, isso faz essa aula ser ainda mais importante. Não colocamos a presença ainda, vamos colocar que umas meia hora, mais ou menos, viu? Bom, a aula de hoje é basicamente resolução de questões. Você não precisa ter muitos conteúdos prévios para desenvolver bem a parte de astronáutica da OBA. O fundamental mesmo é resolver muitas questões antigas e estar com as suas habilidades de matemática em dia. Saber aquelas, principalmente notação científica, né? E todas aqueles conteúdos que a gente abordou na nossa aula da semana passada, que foi sobre matemática e interpretação. No mais, geralmente o enunciado vai te dar muita informação que você precisa para resolver, geralmente dão as fórmulas também, então treinar com questões anteriores é o mais importante. Então, antes da gente ir para as questões, né, queria falar com vocês sobre como surgiu tudo isso, né? Como que a humanidade se desenvolveu tanto nesse sentido. Hoje, antigamente, até uns 10 anos, era raro você ver, por exemplo, um foguete lançar mais do que 5 satélites de uma vez. Hoje a gente já tem foguetes que lançam, eu acho que já tem foguetes que já lançam quase 100. Me corrija se eu estiver errado, mas talvez até mais que isso. E a gente se desenvolveu muito nesse sentido. E tudo isso começa lá com Newton, no século 17. Na realidade, não foi só Newton, né, mas ele teve um papel fundamental nisso. E as pessoas observavam o céu, observavam os astros, mas Newton vem com as suas leis, principalmente a da gravitação universal, e explica matematicamente como que tudo aquilo funciona, e isso possibilitou que a gente fizesse grandes avanços nesse sentido. E uma lei que foi muito importante foi eles perceberem no espaço no espaço vácuo. Então, como que um corpo se vai se movimentar num espaço como esse? Aí vem a lei de Newton, que explica que toda ação gera uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, né? E aí vem a ideia de criar um foguete com um combustível que aí o motor expulso, entre aspas, né, expulsa o combustível e isso impulsiona o foguete para o lado oposto. E aí foram invenções atrás de invenções, até que em 1957 o homem lança seu primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik da Rússia, né? E logo depois
manda primeiro ser vivo ao espaço, que foi a cadela Laika. Alguns anos depois, o primeiro homem vai ao espaço, até que em 1969 a gente pisa pela primeira vez na superfície lunar. E fizemos tantas descobertas, tantos avanços na ciência e na tecnologia, que hoje basicamente tudo que a gente faz tem alguma coisinha ali da astronáutica envolvida, principalmente os satélites são usados para comunicação, meteorologia, e tantas outras coisas. E em 2024, possivelmente, estaremos indo para a Lua de novo. E quem sabe no futuro estaremos chegando a outros planetas também, né? Não sei vocês, mas isso é uma coisa que me deixa assim muito empolgado, empolgado para saber o que vai acontecer. Isso aí é um pouco da história aí da evolução, da astronáutica e tal. Queria até complementar, estava olhando aqui certinho as datas para poder falar tudo certinho para vocês. Complementando o que o João falou, né? O Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial enviado ao espaço, né, pelo ser humano, isso aconteceu em 4 de outubro de 1957. E aí no mesmo ano, né, em 1957 também, só que em 4 de novembro, ocorreu o lançamento do primeiro ser vivo ao espaço, que como o João disse, foi a cadela Laika, na chamada missão Sputnik 2. Aí a gente tem todo o desenvolvimento, e aí lá em 12 de abril de 1961, a gente tem o primeiro homem que vai para o espaço. O primeiro homem aí para o espaço é o russo Yuri Gagarin. E aí o russo Yuri Gagarin tem até aquela questão que falam que quando ele chegou lá, chegou no espaço, ele viu a Terra e falou "The Earth is blue", que é a primeira frase dita pelo homem no espaço, que é "a Terra é azul". Então foi a primeira frase dita por um ser humano no espaço, foi que a Terra é azul, o Yuri Gagarin, isso lá em 12 de abril de 1961. E aí a gente tem sim, depois continua tendo outros desenvolvimentos, né? A gente tem que dizer que era um período de Guerra Fria, ou seja, era uma disputa entre Estados Unidos e o RSS, e o que acontecia é que tinha uma corrida espacial. Então ambos queriam mostrar que eles tinham mais desenvolvimento. Então a Rússia ela sai na frente porque ela que lança o Sputnik 1, ela que lança a cadela Laika no Sputnik 2 e ela que vai mandar o primeiro ser humano para o espaço, que é o Yuri Gagarin. Só que depois disso a gente vai ter os Estados Unidos conseguindo mandar o primeiro homem à Lua na missão Apollo 11, que ocorreu em 20 de julho de 1969. E aí levou os primeiros seres humanos à Lua, né? A gente pode dizer que esses primeiros seres humanos eram 3 astronautas, na verdade, 3 astronautas foram na missão, só que só 2 desceram na Lua, né? O primeiro homem a pisar na Lua é Neil Armstrong, foi o primeiro que pisou na Lua. Depois dele, a gente teve Buzz Aldrin, Buzz Aldrin também estava na missão Apollo 11, e ele desce depois do Neil Armstrong. Estamos tentando falar. Aí tem o Buzz Aldrin depois que faz seu segundo homem a pisar na Lua. E aí a gente pode dizer que o terceiro, que na verdade a gente normalmente fala que ele é o esquecido, porque ele estava na missão Apollo 11, só que ele não desce na superfície lunar, ele só fica dentro da nave, é o Michael Collins. Michael Collins é exatamente o terceiro homem aí da missão Apollo 11, só que ele não chega a pisar na Lua, tá, gente? Aí a gente pode dizer que as missões aconteceram em 1969 e aconteceu o Apollo 11. De novo, em 1969, aconteceu o Apollo 12. Normalmente eles mandavam umas 2 missões por ano. Então, em 69 aconteceu a Apollo 11 e 12. Em 70 não aconteceu nenhuma missão. Na verdade, aconteceu a missão Apollo 13, só que ela apenas orbitou a Lua e ela não chegou a descer na Lua. Por problemas técnicos, ela não desceu. Ela só orbitou, então não teve nenhum pouso lunar em 1970. Mas em 1971 a gente tem a Apollo 14 e a Apollo 15. E depois, em 72, a gente tem a Apollo 16 e a Apollo 17. E aí, com isso, a gente pode dizer que, ao todo, até hoje, 12 pessoas pisaram na Lua. E todas foram aí por intermédio da NASA, né, que é a Agência Espacial Americana. E aí a gente ainda pode dizer que hoje a gente tem um desenvolvimento aí maior das coisas, né? Como o João já bem disse, a gente já desenvolveu ainda mais a nossa tecnologia. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, a estação espacial, que fica orbitando a Terra, né? E que muitos astronautas vão para lá e sempre tem lá tem astronautas de diferentes países, né? A gente sabe disso. E por fim, a gente pode dizer que hoje em dia a gente vive a era espacial 2.0, que a gente chama, porque a gente tem satélites que a gente até chama de CubeSats,
que são satélites em formato de cubo, são coisas muito menores, porque a nossa tecnologia está muito mais avançada. Então, acho que seria mais isso aí mesmo, para a gente falar desse desenvolvimento aí da astronáutica, só para dar uma introdução rápida aí. Isso aí, é muito incrível como que em um intervalo de tempo tão curto a humanidade se desenvolveu tanto. Não tem muito relacionado, já não falando de foguetes em si, sondas e essas coisas, mas de desenvolvimento da astronomia como um todo. Vocês devem ter visto que essa semana, ontem na realidade, saiu a primeira foto, primeira imagem de buraco negro que está no centro da nossa galáxia, né? Que Isso, é o o Sagitários A. Sagitários A. E uma coisa que até poucos anos era algo inimaginável, né? Até o próprio Einstein, com a sua teoria da relatividade, duvidava que isso fosse algo assim real, que era uma coisa assim muito distante da nossa realidade. Então, ver tudo isso deixa assim simplesmente fascinado. E a gente está vivendo quanto a esse desenvolvimento científico, a gente está vivendo numa era muito incrível. Com Eu certeza. me considero sortudo por isso. Eu também, com toda certeza. E só para acrescentar lá que eu tinha falado da estação espacial, né? Eu achei a data, ela foi construída ela ficou sendo construída, né? Nos anos de 1998 a 2011, né? Ela acaba, se você parar para pensar, a gente está em 2022 aí, faz pouco tempo que ela terminou de ser construída, né? E ela demorou bastante tempo para essa construção, porque ela é muito grande, né? Tem todo um procedimento aí, então tem que ter ajuda de vários países para ela poder realmente, hoje em dia, estar funcionando, né? Mas realmente, como o João disse, a gente vive numa era que a gente é muito privilegiado aí de estar podendo acompanhar todo esse desenvolvimento da ciência, porque agora a gente está com um desenvolvimento muito rápido, né? Devido à nossa tecnologia que é exponencial, a gente só vai descobrindo coisas exponencialmente aí, cada vez mais e mais rápido, né? Isso aí. E com certeza, quando vocês fizerem nosso simulado esse domingo ou segunda, vão ter muitas coisas legais que vocês vão ver também nas questões. A gente fez questão de abordar algumas coisas que estão acontecendo, aconteceram recentemente no mundo da astronomia, da astronáutica. Então, lembrando mais uma vez, convidando vocês a fazerem o nosso simulado, compartilhar com quem vai fazer a OBA. Tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Isso aí. Inclusive, falando dessa questão de desenvolvimento tecnológico, acho que alguns de vocês devem ter acompanhado, né? O James Webb, né? Que a gente tem o James Webb Space Telescope, que é um grande desenvolvimento aí para a ciência. A gente vai conseguir fazer observações muito importantes. A importância dele para o desenvolvimento da astronomia é sem palavras. Ele realmente tem uma relevância muito grande. E falando dele, vocês provavelmente vão encontrar aí uma questão no simulado que vai estar contextualizando, né? Já dando spoiler aí, né? Mas não sei, só, Spoilers aí, galera. só, só Spoilers aí. provavelmente. Pode ser que sim, pode ser que não, ninguém sabe, né? Exatamente. Mas então, posso partir para as questões, então? Pode sim. Vou tirar o slide aqui, aí você Fechou. pode compartilhar. A gente falou um pouquinho da história e da astronáutica e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar também, sempre fiquem à vontade aí para falar no chat. Vou começar a compartilhar aqui para a gente fazer os exercícios. Tudo certo? Dá para ver? Sim, dá pra ver. Então, fechou. Então, vamos lá, né? Começar a resolver esses exercícios. Nós teremos 7 exercícios hoje. De astronáutica aí dos últimos anos, todos bem recentes, acho que só tem exercício aqui de 2020 e 2021, então são coisas aí bem recentes, os mais recentes que a OBA cobrou. Aqui vai até o número 6, eu falei 7 exercícios, mas é porque tem o número 4 duplicado aqui, 4 e 4, então no final são 7, tá? Então vamos lá. Primeira questão, OBA 2020, nível 3. Primeira coisa que eu queria destacar aqui já é que se vocês forem comparar
o tamanho do enunciado das questões de astronomia, que eu fiz nas últimas aulas, né, que eu sempre venho fazendo aí as questões, vocês vão ver que as questões de astronomia, o enunciado normalmente não costuma ser tão grande, é mais raro. Claro que teve uma ou outra que até o enunciado era grande, que a gente pode lembrar. Mas normalmente os enunciados não costumam ser tão grandes quanto os que a gente vai se deparar hoje. Os enunciados de astronáutica, eles são realmente bem longos, então por isso que é preciso a gente estar muito atento para prestar atenção nos detalhes e conseguir interpretar bem o exercício. E muitas vezes eles estão no final da prova, então você pode talvez chegar lá no final um pouco mais cansado, e aí você se depara com um texto e você talvez não tenha um desempenho tão bom, porque você já vai estar cansado, um texto longo, por isso que é importante a gente também fazer simulados, para a gente se acostumar com o modelo de prova e chegar mais bem preparado, não só em questão de conteúdo, mas em questão ao estilo de prova mesmo, para a gente sair melhor e poder garantir a medalha, né? Isso é fundamental. Então vamos lá. Eu vou ler todo o enunciado e a gente resolve junto. No dia 24 de abril, o telescópio espacial Hubble completou mais um ano em órbita da Terra. O Hubble foi projetado nos anos 1970, mas o seu lançamento ocorreu somente em 1990. As primeiras imagens por ele enviadas mostraram que havia um problema no seu espelho primário. Em dezembro de 1993, a Agência Espacial Americana, NASA, decidiu enviar uma tripulação a bordo do ônibus espacial para consertá-lo em pleno espaço. O ônibus espacial, então, capturou o Hubble com seu braço mecânico e, durante 5 dias, 4 astronautas se revezaram em duplas, realizando missões extraveiculares, enquanto orbitavam a Terra a 600 quilômetros de altitude e a 20 mil quilômetros por hora. Durante cada uma dessas missões, os astronautas ficaram horas no espaço substituindo peças e componentes do Hubble. A missão foi um sucesso, fazendo com que o Hubble nos oferecesse algumas das mais belas imagens do universo, inclusive do nascimento e morte de estrelas. Realmente as imagens do Hubble são muito lindas, se vocês depois tiverem interesse de pesquisar, tem umas imagens muito bonitas que a gente pode encontrar. E seguindo com a questão, aqui está o desenho, né, do ônibus espacial, aqui o braço robótico e o telescópio Hubble aqui teoricamente seriam os dois astronautas consertando ele. E aqui a gente tem uma tabelinha. No dia, aqui é a coluna dos dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, e as duplas de astronautas que estavam revezando ali. A gente tem o Musgrave e o Hoffman, e a gente tem o Turton e o Akers, que estavam revezando, que eram os 4 astronautas lá. O tempo fora do ônibus espacial também de cada um dos dias, né? 7 horas e 54 minutos, 6 horas e 34 minutos, e por aí vai. E agora a gente tem que responder. Baseado nas informações dadas, marque V para verdadeiro ou F para falso na frente de cada uma das sentenças. Então vamos lá. Letra A. A missão de conserto do Hubble ocorreu um ano após o seu lançamento. Verdadeiro ou falso? Deixa eu até subir um pouquinho mais aqui. Deixar assim para pegar a questão inteira. O que vocês têm a dizer? Verdadeiro ou falso? Ocorreu um ano depois do lançamento dele? Falso, falso, falso. Todo mundo está colocando F de falso, então é isso aí, gente. A gente pode. Aqui ele fala, né? É que ele foi projetado nos anos 1970 e o lançamento ocorreu em 1990. E fala que em dezembro de 1993 a NASA enviou aí enviou uma tripulação para consertá-lo. Então, de 90 para 93, né? Não em menos de um ano. Então é falso. A missão de conserto aí demorou mais de 3 anos. Próxima questão. Letra B. Thornton e Akers foi a dupla que mais trabalhou no concerto do Hubble. Verdadeiro ou falso? Aqui a gente teria que ficar olhando ali, né? Mais ou menos o tempo, mas tem como matar isso mais rápido pelo simples fato de que os horários são muito parecidos, né? E a gente pode ver que a outra dupla, né? O Musgrave e o Hoffman, eles trabalharam 3 vezes, enquanto essa dupla aí do Thornton e do Akers, eles só trabalharam 2 vezes. Então, como os tempos são muito semelhantes, a gente nem precisava realmente fazer a soma, né? É só a gente analisar essa questão de que a dupla que eles estão falando aqui na letra B, ó, só trabalhou 2 vezes, enquanto a outra dupla trabalhou 3 vezes, né? E como os tempos são muito semelhantes, óbvio que trabalhando 3 vezes você vai ter trabalhado mais tempo, né? Até porque as duas mais longas, que são de 7 horas, ó, 7 horas, a gente pode ver que é dessa outra dupla. Então aqui, F, falso. No total, os 4 astronautas ficaram mais de 35 horas consertando o Hubble. Verdadeiro ou falso? Aí é aquela questão, né? A astronáutica, normalmente, eles costumam querer mais o cálculo, realmente. Então, vamos somar só as horas aqui.
tem 6 horas, tipo, 3 das missões demoraram 6 horas, né? Então, 6 vezes 3 a gente sabe que dá 18. É, e aí a gente tem mais 7 com 7, 14. Então, mais 18 aí, se a gente for somar, a gente já tá dando 32, é isso? Acho que é 7, 6, 6, 6, 7, 32 horas. Só que agora a gente tem que pensar nos minutos também, né? Que a gente vai ter que somar aí 54 minutos mais 36, já chegamos em 90 minutos, mais 47 minutos, mais 50 minutos, mais 21 minutos. Então a gente está chegando em 208 minutos. Isso aí, se a gente dividir por 60, né? Que seria aí é, 60 é a quantidade de minutos que tem em uma hora, né? A gente chega em 3,4 horas aí. Então seriam mais 3 horas. Como a gente já estava em 32 horas, mais essas 3 horas, a gente passa de 35 horas. Então, sim, eles ficaram mais de 35 horas aí no concerto do Hubble. Agora vamos para outra, outra alternativa, alternativa D. Enquanto consertavam o Hubble, os astronautas giravam em torno da Terra a 27 mil quilômetros por hora. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro, todo mundo colocando verdadeiro no chat. E é isso aí, gente, é verdadeiro porque isso aqui é falado, né? O próprio enunciado fala, enquanto orbitavam a Terra a 600 quilômetros de altitude e a 27 mil quilômetros por hora. Então, realmente, eles giravam em torno da Terra a 27 mil quilômetros por hora, verdadeiro. E, por fim, eles falam letra E, o Hubble está em órbita a 27 mil quilômetros de altitude. Verdadeiro ou falso? Falso, falso, isso aí, gente, falso, porque aqui fala, né, 600 quilômetros de altitude, então não é 27. Eles queriam fazer essa confusão aí para você ver, para ver se vocês tinham reparado que 27 era a velocidade, não a altitude, né? Então aqui é falso. Então a gente fica com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. E matamos esse primeiro exercício aí da OBA 2020, nível 3. Tudo certo? Posso partir para o próximo? Se aí já está tudo certo. Partir para esse segundo aqui, então. Qualquer dúvida aí é só vocês falarem também que a gente volta lá. Mas vamos para o próximo. OBA 2020, nível 3 também. A empresa Visiona Tecnologia Espacial, SA, de São José dos Campos, SP, está desenvolvendo o nanosatélite VQ, que orbitará a Terra a 500 quilômetros de altitude. O principal objetivo do VQ é obter imagens da superfície terrestre. O tempo que o satélite leva para completar um giro completo em torno da Terra é determinado período. Ou seja, né, o período é o tempo aí que realmente o satélite demora para dar a volta completa. A tabela mostra a altitude da órbita e o respectivo período. Baseado nas informações do enunciado e na tabela apresentada, assinale a alternativa que contém o período correto do V-cube ao redor da Terra e também da sua velocidade ao redor da Terra. Considere que cada giro do V-cube percorre a distância de 42 mil quilômetros. Então vamos lá, primeiro passo. Tem duas. Isso é bem comum, tá, gente? Nos exercícios de astronáutica, eles perguntarem duas coisas, e aí nessas alternativas terem uma parte respondendo a primeira pergunta e uma parte respondendo a segunda pergunta. Então a gente tem que ir com calma e ver cada uma delas. Essa alternativa contém o período correto do V-cube. Então a primeira parte é o período correto do V-cube. Aqui fala que está desenvolvendo um nanosatélite V-cube que orbitará a Terra a 500 quilômetros de altitude. Então, a gente só vai olhar aqui a tabela e vai ver a altitude de órbita, 500 quilômetros. Se está a 500 quilômetros, está falando que tem um período de 1,5 hora. Ou seja, a que fala 2 horas, a gente já pode riscar. A que fala 1 hora, a gente já pode riscar. E agora aqui, 1,5, 1,5, 1,5. Então, beleza, é uma dessas três. Aí agora a gente precisa saber a velocidade. Também a sua velocidade em torno da Terra. A gente sabe que aquela velha fórmula conhecida, tipo de velocidade média, né? Quando a gente tem uma velocidade constante, a gente pode considerar como velocidade média mesmo. Vai ser igual a ΔS, que é a variação do espaço, sobre ΔT, que é a variação do tempo, né? E ele fala que quando ele completa uma órbita aí, quando ele completa a órbita dele, ele percorre uma distância de 42 mil quilômetros, né?
Aqui no caso, se a gente fosse pensar em ΔS, nem seria muito certo, porque ele volta para o mesmo lugar, né? Então, variação de espaço acaba nem ocorrendo. Mas se a gente fosse pensar na distância percorrida mesmo, para ter uma ideia aí da velocidade, a gente poderia dizer que a velocidade vai ser igual a esses 42 mil quilômetros sobre o tempo que ele demora. Como aqui está em quilômetros por hora, então a gente não precisa se preocupar, pode dividir por 1,5 mesmo, não tem que fazer nenhuma transformação. Aí a gente dividiria 42 mil quilômetros por 1,5 para chegar em 28 mil quilômetros por hora. 28 mil quilômetros por hora. Essa aqui é a velocidade do satélite. Então aqui, ó, 28 mil quilômetros por hora. Então a gente tem que é a alternativa D de dado. E é isso aí. A Vitória já tinha até respondido aqui D. Isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não tem entendido aí no desenvolvimento? Vou só deixar um pouquinho mais na tela, para caso alguém esteja copiando os cálculos. E aí a gente já parte para o próximo, que é o exercício número 3. Também da OBA 2020 do nível 3. Beleza, então vamos seguindo. Aqui nós vemos que também é um exercício verdadeiro ou falso, né? Então vamos ler com calma para poder responder aí. OBA 2020, nível 3. Uma importante aplicação dos satélites é monitorar mudanças que ocorrem na Terra. Em novembro de 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, publicou os dados de desmatamento para os 9 estados que integram a Amazônia Legal. Para efeito de comparação, o INPE também apresentou os dados referentes a 2018. Então, aqui a gente tem a quantidade, né, que foi desmatada, né, em quilômetros quadrados, então a área de desmatamento de 2018 e aqui de 2019. E aí isso a gente tem uma porcentagem aqui que é em relação à porcentagem dessa variação, né? Quanto que variou? Porque aqui a gente em 2018 tinha desmatado 444 quilômetros quadrados, em 2019 desmatou 688. Então esse aumento foi de quanto? Foi aí de 55%, que é isso que essa tabela aqui está falando. Essa coluna aí está falando. Então a gente só tem que marcar V para verdadeiro ou F para falso. Só deixa eu dar um zoom aqui, porque tem vezes que fica pequeno, né? Eu vou dar um zoom para a gente poder ver melhor aí a tabela e tal. Isso, aí. Acho que assim fica melhor. A Amanda falou que fez essa questão em 2020, hein? Aí sim. Eu acho que inclusive, essa questão, essa aqui que a gente está fazendo agora, é a mesma dessa prova aqui e a mesma dessa aqui. Essas três questões aqui estavam na mesma prova, que é a OBA 2020, nível 3. Então, talvez você tenha feito as outras duas também, hein? Então, vamos lá, A responder aí. gente também teve uma questão no simulado ano passado que falou sobre o INPE e também falou sobre desmatamento. Aí, ó. Pitagóricos prevendo as coisas. Então, imaginei que você tinha feito as outras também, porque era tudo a mesma prova. Então, vamos lá. Assinale V para falso, desculpa, F para falso, V para verdadeiro, na frente de cada afirmação abaixo. Item A. O Pará e o Mato Grosso foram, respectivamente, o campeão e vice-campeão de desmatamento em 2018 e 2019. Isso é verdade? Vamos pegar aqui, né? Ó, Pará tá aqui. Mato Grosso tá aqui. Desses números aqui, o maior. Aqui é a área total, então isso aqui não conta, né, gente? Isso aqui já é a soma de tudo. Então a gente tem que ver só a parte dos estados aqui realmente. Esses aqui que são os estados. Aqui, o maior número de todos esses aqui é realmente o do Pará com 2.744 e depois vem Mato Grosso com 1.490, certo? E aqui em 2019, a gente tem que o maior número é esse 3.862 e o segundo maior número é esse 1.685. Então, sim, isso aqui é verdade. Pará e Mato Grosso foram, respectivamente, né? O Pará foi o campeão e o Mato Grosso foi o vice-campeão de desmatamentos tanto em 2018 quanto em 2019. Então, isso aqui é verdadeiro. O pessoal tinha colocado verdadeiro no chat. Isso aí. Então, letra B. Em 2019, o Amapá, o Maranhão, Rondônia e Tocantins desmataram menos do que em 2018. Isso é verdade ou é mentira?
colocou verdadeiro. Todo mundo está colocando verdadeiro aí. Então vamos lá. Aqui, ó, se a gente vamos olhar um por um. Primeiro ele falou Amapá. Amapá está aqui. Tinha desmatado 24, desmatou 8. Por isso que a variação aqui é negativa. Se a gente tem uma variação negativa, significa que em 2019 desmatou menos do que 2018, tá, gente? Por isso que essa variação é negativa. Então, seria só a gente olhar as variações negativas. Aqui tem variação negativa, aqui tem variação negativa, aqui tem variação negativa e aqui tem variação negativa. Então, a gente tem 4 estados aí. Vamos olhar. O Amapá, o Maranhão, Rondônia e Tocantins. Aqui ele fala o Amapá, o Maranhão, Rondônia e Tocantins. Então é verdadeiro. Isso aí. Só questão de interpretar a tabela mesmo. Tranquilinho. Vamos para a próxima questão. Próximo item, na verdade. Item C. Variações percentuais negativas na tabela indicam aumento de áreas desmatadas de 2019 em relação a 2018. Nossa, eu não tinha lido esse item, mas eu acabei de falar sobre isso. Para explicar o item B, eu acabei de falar sobre a resposta aí do item C. Isso aí, todo mundo prestando atenção. F, né? De falso. Porque foi o que eu falei, se você tem uma variação negativa, significa que o ano seguinte foi menor, né? Desmatou menos. E não aumentou. Não indica um aumento das áreas desmatadas, indica uma diminuição. Por isso, percentual negativo. Item D. Em 2019, se desmatou 2.226 quilômetros quadrados a mais do que em 2018. Isso é verdade? Ou é mentira? De novo, como se trata de astronáutica, eles cobram umas continhas aí, né? Então, vamos fazer a continha aqui. A gente tem que pegar quanto que desmatou em 2019, que é 9.762, e a gente vai ter que subtrair de 7.536, né? Porque é o tanto que desmatou em 2018. Aí aqui a gente fica com 5, aí aqui, beleza, 2, ali 2, e aqui 2. Ou seja, e quilômetros quadrados, porque ambas as unidades são quilômetros quadrados. Então, 2.226 quilômetros quadrados. Aqui fala que se desmatou 2.226 quilômetros quadrados. A mais, exatamente, a mais, porque a gente fez a diferença aqui. Então, é verdadeiro. E agora vamos para a letra E. O último item aí dessa questão. O aumento da área desmatada em 2019 em relação a 2018 corresponde a 318 mil campos de futebol, supondo-se este com área de 0,007 quilômetros quadrados. Aí a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar nesse valor aqui, no valor que a gente achou de aumento, né? Porque ele falou aumento da área desmatada. Então, é essa diferença que a gente achou de 2.226. E a gente vai ter que dividir pela quantidade aqui que vale a quantidade, a área de um campo de futebol. Então, a gente vai pegar o 2.226 e dividir por 0,007 quilômetros quadrados. Então, vamos lá. Aqui, 2.226, né? Dividido por 0,007. Como a gente tem 3 casas depois da vírgula, a gente teria que acrescentar 1, 2, 3 zeros para poder cortar essa vírgula aqui. E aí sim a gente faria a divisão. Aqui seria 3, né? Que aí daria 21, sobraria 1. Aqui 12, né? Aqui 1, certo? E aqui vai sobrar 5, isso aí. Aí desce o 6, vai ficar 56. 7 vezes 8, 56. Então aqui vai dar 0. E aí ainda faltam 3 zeros aqui. Então, 3 zeros aqui. Deixa eu escrever melhor. Então é isso aí, 380 campos de futebol, né? Que é exatamente o que ele fala aqui, 380 campos de futebol. Então, alternativa verdadeira. Então, tivemos aí só uma alternativa falsa, né? Ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E é isso aí. Acho que podemos partir para a próxima questão. Se não tiver nenhuma dúvida aí, a gente já parte para a questão 4. Vamos lá para a questão 4. Eu vou tirar um pouquinho do zoom, que é dei zoom para poder ver a tabela.
Questão 4. Agora a gente já entrou em nível 4, né? Até então a gente estava com nível 3, mas essa questão agora é do nível 4 aí da OBA de 2020. Inclusive, essa questão eu fiz quando eu estava realmente fazendo a OBA valendo, né? Na época que eu estava na escola fazendo valendo, eu fiz essa questão aí. No Também meu. fiz. é, Essa foi a minha primeira uva. Foi a minha primeira também. Foi a primeira vez que eu fiz. E aí eu me deparei com essa questão em astronáutica aí, gente. Então vamos resolver juntos. OBA 2020, nível 4. É, no dia 24 de abril de 19... Nossa, 1900, eu ia ler. No dia 24 de abril de 2020, o telescópio espacial Hubble completou 30 anos em órbita da Terra. Seu planejamento começou ainda nos anos 1970, mas ele só foi lançado em 1990. Ao receberem as primeiras imagens, os cientistas ficaram perplexos com a má qualidade delas. Após algumas análises, eles descobriram que o Hubble possuía uma falha no espelho principal. Os engenheiros da NASA decidiram que os astronautas poderiam capturar o Hubble com o braço robótico do ônibus espacial e, por meio de atividades extraveiculares, consertar seu sistema óptico. Depois dos reparos, o Hubble foi colocado de volta à sua órbita original. Essa missão de reparo do Hubble consistiu em um dos maiores feitos da NASA, e desde então, 4 outras missões de manutenção foram realizadas. Suponha que para colocar o Hubble em sua órbita correta, o braço robótico do ônibus espacial exerceu 2 newtons de força, F, cujo módulo, direção e sentido foram constantes durante toda a manobra e perpendicular à direção do movimento do ônibus espacial. A massa do Hubble, mh, é de aproximadamente 10.000 quilos. A segunda lei de Newton diz que F é igual a m vezes a, com m igual a massa e a igual a aceleração. Calcule o módulo da aceleração, AH, em metros por segundo ao quadrado, a qual o Hubble foi submetido nessa operação, e calcule também o tempo t, em segundos, gasto para que o Hubble fosse afastado pelo braço robótico do ônibus espacial de uma distância de 4 metros e assinale a alternativa correta. Suponha que durante essa operação o ônibus espacial manteve-se aproximadamente em movimento retilíneo uniforme e tinha massa infinita. Beleza. E ainda dá uma dica aqui, né? Dica que o deslocamento nessa distância aqui vai ser igual a meio vezes aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, beleza. Então, a gente tá aqui, você vê que já é uma questão que já tem um pouco mais cara de nível 4, né? Por isso que faz parte do nível 4. É mais ou menos com isso aqui que vocês provavelmente vão se deparar esse ano. Se vocês são do nível 4, que eu sei que tem gente aqui do nível 3, do nível 4, né? Mas quem for do nível 4 é mais ou menos isso aqui que vocês vão se deparar. Você pode ver, por exemplo, que tinha muitas de verdadeiro ou falso no nível 3, mas no nível 4 normalmente vai ser mais nesse estilo aqui mesmo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o braço robótico, a gente vai marcar agora as informações importantes. O braço robótico aqui, ó, o braço robótico exerceu força de 2 newtons, 2 newtons de força, então F é igual a 2 newtons. Módulo, direção e sentido foram constantes durante toda a manobra e perpendicular à direção do movimento do ônibus espacial, beleza. A massa do Hubble, mh, é de aproximadamente 10.000 quilos. E aqui a gente tem a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Isso quando a massa é constante, tá, gente? É a segunda lei de Newton meio que simplificada para massa constante. Calcule o módulo da calcule o módulo da aceleração. Então, o que a gente quer é o módulo da aceleração, a h, né? A qual o robô foi submetido nessa operação, e calcule também o tempo, né? O tempo t, em segundos gasto para que o Hubble fosse afastado pelo braço robótico do ônibus espacial de uma distância de 4 metros. E essa é a alternativa correta. Beleza. Primeira parte. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente tem que usar o que ele falou, que F, segundo a lei de Newton, é igual a m vezes a. E aí a gente quer saber o AH, então a gente realmente é isso que a gente quer saber, e a gente tem a massa do Hubble. Então eu vou colocar mh, usando as letras. É importante a gente usar as letras que o enunciado deu, tá? Então ele fala que a massa do Hubble é mh, e a gente quer saber o módulo da aceleração AH, né? Que era a aceleração que o Hubble foi submetido. Então a gente tem isso aqui. O F, pode continuar usando o F, porque ele fala uma força F, né? Então aqui a gente tem que pensar o quê? A força é o quê? A força é igual a 2 newtons. E a massa é igual a 10.000 quilos vezes A, H. Então esse AH vai fazer o quê? Esse AH vai ser 2 dividido por esse 10.000. Isso, 10.000. Que aí, se a gente fosse pensar em notação científica, né? A gente pensaria em 2
vezes, como aqui é 10 à quarta, e ele está embaixo na fração, seria 2 vezes 10 a menos 4. Que aí, se a gente... Opa, tô ficando sem espaço, mas vou escrever aqui em cima. Que esse 2 vezes 10 a menos 4, se a gente for trabalhar com ele, vai ser 0,0002 metros. Como é a aceleração, né? A gente quer saber em metros por segundo ao quadrado. Isso é igual a h. Então, a gente já tem a nossa aceleração. Vamos lá olhar as alternativas. Aqui a gente sabe que essa aqui está falando que é 0,002, não é. Essa aqui está falando 0,004, mas também não é. Essa aqui fala 0,002, também não é. Então a gente já, teoricamente, mataria a questão aqui com essa aqui e já poderia marcar, né? Mas eu vou resolver a parte do tempo também. É, vou apagar aqui embaixo, aqui, ó, caso alguém esteja copiando aí. A Vitória Camille, ela tá, acho que ela tá sempre colocando esse negócio na frente, já tá é, resolvendo, né? Assim que é bom. E é a A mesmo, tá certo. É a A. Mas eu vou só, já mostrei que é A, né? Porque só tem uma alternativa que fala de 0,000002 metros por segundo ao quadrado, né? É, mas eu vou ainda resolver com o tempo também para mostrar que o tempo também tá certo, né? Só pra gente ter certeza. Estou esperando um pouquinho para caso alguém esteja copiando, mas eu vou apagar agora aqui embaixo, tá bom? Vou apagar aqui, essa que é a escrita da primeira lei de Newton, é a segunda lei de Newton, né, que está até escrita aqui no enunciado. Aqui já usando as letras do enunciado. E aqui a gente já substituiu, né, por 2 newtons, 10.000 quilos. As unidades já estavam no SI, tá, que é o Sistema Internacional de Medidas, então por isso que a gente não precisou transformar nada. E aqui, beleza, só a nossa divisão. E agora eu vou fazer aí o T, que também eles pedem para descobrir o T. Foi o que eu falei até numa outra questão, né? Normalmente a astronáutica eles pedem 2 pontos aí. E a gente tem que olhar primeiro um, depois o outro. Eles dão uma dica aqui, né? Que é esse D. Então a gente vai usar. Se a enunciado deu dica, use, entendeu? É tipo isso. A OBA, por isso que normalmente, mesmo nas questões de astronáutica, a gente fala que nas questões de astronáutica ela não cobra muito conhecimento prévio, né? Você não tem muito que saber das coisas. Ela vai te dando todas as fórmulas, você só tem que saber usar. Saber interpretar o enunciado e usar. Porque você não precisava saber a segunda lei de Newton, ele está te falando aqui o que é e como funciona. Isso aqui, esse D igual a meio vezes a T quadrado, na verdade vem daquela fórmula do sorvetão, tá? Que a gente chama, para decorar, a fórmula do sorvetão. Que na verdade é a equação horária dos espaços no movimento uniformemente variado, né? Então, você também não precisa saber, eles já estão te dando aí a fórmula e tal. Beleza. Aqui a gente tem que pensar que isso aqui vezes A, eu já vou colocar H, né? Que é a aceleração do Hubble, vezes T quadrado. Ele aqui é 4 metros. Deixa eu fazer já as contas aqui. 4 metros vezes 2, né? Que aí a gente vai passar multiplicando esse meio. Então, aqui, calma lá. Deixa eu escrever tudo aqui. Escrever todos os valores. Beleza. A gente tem isso aqui. Aí a gente meio que poderia cortar. Aqui eu vou escrever em notação científica, que fica mais fácil de ver. Então, eu vou escrever. A gente falou que era 10 a menos 4, né? Vou escrever e vou cortar esse 2 com esse 2, né? Que aí aqui vai ficar só 1. Então, a gente teria agora, reescrevendo isso aqui, a gente teria 1 vezes 10 a menos 4 vezes t a quarta, né? T a quarta não, 10 a menos 4 vezes t ao quadrado. E aí a gente vai passar isso aqui dividindo. Então, no final, a gente teria 4 dividido. Aqui a gente saberia que t ao quadrado é igual a 4 dividido por 10 a menos 4, né? Lá é 1 vezes 10 a menos 4, só que como 1 não vai alterar nada, eu vou deixar assim, tá? É como
tá com potência negativa embaixo, lembra que a gente estudou a última aula de matemática que a potência negativa a gente pode passar para cima como positiva? Então ficaria 4 vezes 10 a quarta, certo? E aí agora a gente poderia dizer que t é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a quarta. A raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 10 a quarta é 10 a segunda, né? 10 segunda. E aí, com isso, essa 2 vezes 10 a segunda é a mesma coisa que 200, né? Então, a gente teria aí que t é igual a 200 segundos. Pronto. Que é exatamente o que a gente tem aqui, né? 200 segundos, confirmando que é a alternativa A. E é isso. Se alguém tivesse com problema de tempo na prova e aí já conseguisse ver que a aceleração era 0,0002 metros por segundo ao quadrado, já poderia marcar A e partir para a próxima questão para ganhar tempo, né? Mas aí, se você está com tempo, confere o T também para ver se está tudo certinho. E aí você vai chegar nisso aqui que é o correto. Eu fui escrevendo e apagando as coisas porque eu tô sem muito espaço aqui, né? Então eu tô tendo que escrever e já ir apagando para poder continuar explicando, tá? Por isso que eu não vou deixando as coisas escritas, porque senão não tem espaço. Espero que tenha dado para entender essa parte que já, essa questão aqui já cobre um pouquinho mais de cálculo e tal. E aí, se vocês não tiverem entendido, é só falar aí que eu tento explicar mais alguma parte de novo. Caso contrário, a gente parte para a próxima questão, que também é da mesma prova, né? Da OBA 2020, nível 4. É da mesma prova, então eu também fiz lá. Foi na minha primeira OBA, eu também fiz. A Luísa falou que tá de boa, então eu já vou partindo para a próxima. Essa questão, eu sei que tá 4 de novo, mas essa aqui é só para numerar mesmo. É, Aí, nossa próxima questão aqui é da OBA 2020, nível 4, que eu também fiz lá na minha primeira OBA. Então, eu vou ler. Se vocês perceberem uma coisa, que eu acho interessante destacar, aqui a gente está falando daquela operação de conserto do Hubble. E aqui vai falar de novo do V-Cube, que percorre a Terra e tal. E aí, se vocês olharem, as questões que a gente fez lá era o quê? Essa aqui falava do V-Cube e essa aqui falava do conserto do Hubble. Por quê? Porque é uma questão do nível 3 e uma questão do nível 4, só que são do mesmo ano. Quero dizer, aqui uma questão do nível 3 de 2020 e aí a questão do nível 4 de 2020 é com o mesmo assunto, só tem uma pergunta diferente, mas o assunto, a contextualização é a mesma, e aí eles fazem perguntas diferentes com base no nível. Assim como essa do VCube, aqui é uma questão de 2020 lá, do nível 3, e aí quando vem no nível 4, aqui 2020 também nível 4, é também sobre o VCube, só que vai ser uma abordagem diferente, para ter a ver com o nível, né? Porque agora não é mais nível 3, é nível 4. Mas tem sempre normalmente essa relação aí. Então eu vou ler aqui de novo, vocês vão ver que é bem semelhante o texto lá com a questão que a gente fez do nível 3. Assim como aconteceu com essa, né? Que eu fui lendo essa parte, esse primeiro parágrafo é quase idêntico lá ao primeiro parágrafo daquela questão do nível 3. Mas então vamos lá. OBA 2020, nível 4. A empresa Visiona Tecnologia Espacial SA, de São José dos Campos, SP, está desenvolvendo um nanosatélite V-Cube com 10 kg de massa. O principal objetivo do V-Cube é obter imagens da superfície terrestre, sem sensoriamento remoto, conforme mostrado na figura. Conforme mostrado na figura, o plano de órbita do satélite é perpendicular ao plano equatorial terrestre. O satélite orbita a 500 km de altitude. Seu período orbital é de 1,5 hora e ele varre uma faixa de 250 quilômetros da superfície da Terra. Realize os cálculos de H, que é a parte A, e D, parte B, e N, parte C, e assinale a resposta que contém os valores corretos de H, D e N. Aqui, acho que a gente não colocou o item C, então essa parte de calcular o N também, que é a parte C, eu vou só riscar para não confundir, porque a gente não vai calcular isso, porque não tem aqui esse item. Só tem a parte A e a parte B, que é calcular H, que é a altura, e D, que vai ser a distância aí. É, Então vamos lá. Pergunta 14A, né? A parte A pergunta aí. Suponha que um determinado ponto A, fixo sobre a linha do Equador, está exatamente no centro da faixa varrida pelo sensor do V-Cube, quando ele cruza o plano do Equador. Considere este instante como sendo t igual a zero. No enunciado da questão foi dado o período do satélite, ou seja, quanto tempo ele leva para completar um giro em torno da Terra. Logo, na medida em que o V-Cube gira em um plano perpendicular ao plano do Equador, a Terra também gira em torno do seu eixo de rotação.
O plano da órbita do V-Cube não muda, mas a superfície da Terra gira sobre ele. Assim, ao completar uma órbita e passar novamente pelo plano do Equador, vindo do norte para o sul, a câmera do V-Cube não estará mais sobre o ponto A, pois este se deslocou junto com a superfície da Terra. E aqui a gente tem o desenho, né? Posição do V-Cube em T0, ele vai se deslocar ali, dando a volta, indo para o norte, e depois o sul, né? Na verdade, não, ele vai para o sul, depois vem para o norte ali. E aí, quando ele voltar para a linha do Equador aqui, posição do V-Cube em relação ao Equador, depois de 1h30, 1h30, que é quando ele já vai ter completado essa volta aí, vai ter tido uma leve mudança no ponto, né? Não vai mais estar exatamente sobre o ponto A. E aí é mais ou menos sobre isso que a gente vai ter que abordar. Calcule a distância h em quilômetros indicada na figura, que o ponto A se afastou da sua posição inicial quando o V-Cube cruzar o plano do Equador novamente. Dados: o perímetro da linha do Equador é de aproximadamente 40.000 quilômetros. O período de rotação da Terra é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, mas para simplificar as contas, suponha que seja 24. Então tá bom, então ele fala aqui do período realmente, só que ele fala para a gente simplificar e considerar 24. Então o período da Terra a gente vai considerar 24 e o perímetro aí, o comprimento aí da linha do Equador, 40.000 quilômetros. E nesse item ele quer saber esse H, que é essa distância entre o ponto A, que era o ponto que ele partiu, e a outra distância no ponto que eu vou chamar de ponto B, tá? É no ponto B, que é quando ele voltar para a linha do Equador, ele vai bater em um ponto B que não vai ser no mesmo lugar que o ponto A. Acho que o mais difícil dessa questão, que eu lembro de muita gente na época que estava fazendo, comentou comigo, gente da minha escola, depois, quando todo mundo já tinha feito a prova, foi comentar, o pessoal falou, nossa, não entendi direito aquela questão, o que estava acontecendo, né? Então, acho que o mais importante é a gente entender. A ideia é a seguinte, se você parar para pensar, vou fazer com a mão aqui, como se fosse a Terra. Aqui, se o V-Cube, ele sai nesse ponto aqui, ele saiu nesse ponto, e ele vai percorrer a trajetória nessa direção, que ele está percorrendo de sul a norte, né, essa aqui é a órbita dele, a Terra ela gira assim, ó. E ele está meio que vindo perpendicular ao movimento da Terra. O movimento dele é perpendicular ao movimento da Terra. Então, quando ele vier aqui para o sul e for dar essa volta, a Terra vai estar girando. Então, se ele saiu aqui e está vindo, só que conforme ele vai, a Terra também vai girando. Então, quando ele for completar essa volta e voltar aqui no plano do Equador, tá vendo que ele está aqui, ele não está mais aqui, ele teve esse deslocamento. O que a gente quer saber é quanto que foi esse deslocamento. Entendeu? É isso, porque a Terra continua girando, seu movimento de rotação. E aí ele vai andar perpendicular. Então, quando ele voltar, a Terra vai ter andado um pouquinho. A gente quer saber qual que é essa distância entre esses dois pontos. Então, beleza. Aí a gente tem que pensar o seguinte: isso aqui seria tipo uma regra de três. Tipo, não, é uma regra de três, que inclusive na última aula sobre matemática a gente falou. Por isso que a gente deu aula sobre matemática e interpretação antes da aula sobre astronáutica, porque o que a gente falou na última aula está sendo usado, né? Que nem eu já usei no último exercício a questão da notação científica e das regras de potência, né? Potência negativa, quando está embaixo você coloca positiva indo para cima e tal, e as notações científicas foram coisas que a gente falou na última aula, porque a gente sabia que usar agora em astronáutica. Mas aqui a gente sabe que ele percorre 40.000 quilômetros, não é? A Terra. A Terra percorre 40.000 quilômetros, que é o comprimento da linha do Equador, em 24 horas. Dados denunciados. E aí a gente quer saber quanto que ela vai ter andado. O deslocamento dela, ela tem um deslocamento de 40.000 quilômetros em 24 horas. Então, em 1h30, que é o tempo que vai demorar para ele voltar para o Equador, a Terra vai ter andado quanto? Vai ter andado h, que é exatamente esse deslocamento que a gente quer saber. Então, quanto maior o tempo, maior o deslocamento. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quando é assim, a gente multiplica em cruz, que na última aula lá eu expliquei porque que é em cruz, né? Que é aquela questão de uma igualdade e tal. Igualdade dos diretamente proporcionais acaba sendo uma razão, né? E quando você coloca numa equação e tem um igual, você vai multiplicar. Se tem uma fração igualada com uma fração, você multiplica em cruz. A ideia da regra de três é exatamente essa. Então, a gente chegaria em 24h vezes h aqui vai ser igual a esse 40.000 aqui vezes 1,5. A gente ainda poderia pensar nesse 24 dividindo, né? E a gente teria, eu vou apagar já aqui, eu vou colocar aqui. A gente teria 40.000. 40.000
vezes 1,5 dá 60.000 dividido por 24. A gente chega em 2.500. Então, eu já vou substituir esse cálculo aqui por 2.500. 2.500 quilômetros. Essa aqui é a nossa resposta. Aqui só pergunta o valor de H em quilômetros mesmo, então a gente vai escrever aqui. 2.500 quilômetros é a nossa resposta. Lucas, Eu, desculpa interromper aí. à Eu vontade. peguei, eu peguei aquele arquivo das questões e coloquei um espaçamento entre elas. Estou mandando aí no seu WhatsApp agora, que aí tem um espaço para você fazer as contas. Opa, beleza. Deixa eu passar aqui para mim. Enquanto isso, tentem ver aí se está tudo certo, vocês entenderam essa questão A, se fez sentido aí para vocês. Enquanto você pega o novo PDF aí e compartilha, eu vou fazer a lista de presença dessa aula já. Fechou. Beleza. Passando aqui. Vou abrir agora. Vamos ver. Acabei de mandar aí no chat, pessoal, a lista de presença dessa aula. Opa, perfeito. Que agora eu tenho espaço agora para fazer as coisas. Bastante espaço. Teve É, uma sim, que ficou um espaço entre o enunciado da própria questão, um sim, errozinho, sim. mas Eu vi, mas essa já acho é que a dá questão pra... que eu tô resolvendo, então tá Ah, tá. tranquilo. Tranquilo. Então tá tudo certo. Agora eu vou fazer com esse novo é, arquivo aqui pra gente ter mais espaço e eu não ter que ficar apagando, né? Porque tem vezes que a pessoa, quando eu vou apagando, não dá pra acompanhar, e ela não consegue copiar, né? É ruim pra eu ir apagando, mas eu tô apagando exatamente por conta do espaço. Mas acho que deu pra entender, né? A ideia de só ter que ver, entender o que tá acontecendo e aí, por fim, só fazer essa regra de três aí pra matar realmente a questão. Só tô esperando aí um pouquinho mais pra vocês preencherem a lista de presença. Então, exatamente isso, Marina. Na verdade, a maioria das questões de astronáutica vai acabar sendo isso, sabe? É o cálculo, a matemática cobrada não é muito complexo, é mais o que foi mostrado aí nesses dois exercícios. Vai ter alguma coisa entre mexer com notação científica ou potência e uma regra de três, coisa básica, ou então só usar uma fórmula que o próprio enunciado deu. Esses dois exercícios aí que a gente acabou de fazer exemplificam bem como que é a astronáutica. Mas aí o mais complicado mesmo são esses enunciados longos, é entender o que está acontecendo. Então, antes de ficar desesperado quando está no meio da prova, é você tentar reler de novo, ler, na verdade, reler de novo já é redundante, né? Porque reler já é ler de novo. Mas ler várias vezes até conseguir entender. E aí, depois que você entender o que está acontecendo, você vai ver que o cálculo, na verdade, é bem simples, realmente. E aí você falou que não tinha entendido o enunciado, mas aí depois que eu expliquei, você conseguiu entender o que estava acontecendo, deu para visualizar realmente o que a pergunta quer saber? Deu para entender depois que eu falei? Ou você continuou sem entender o resultado, o enunciado em si? Sim, eu entendi quando você explicou. Então, perfeito. Que bom que deu para entender. É, Acho que a lista de presença vai continuar um pouco mais aberta, né? Mas eu vou seguindo, pode ser? Acho que está mutado, está mutado. Pode sim, pode seguir. Se alguém não preencheu a lista ainda, avisa, porque senão eu vou fechar quando for 19h27. Então, vamos lá, gente, que agora a gente tem que responder o item B dessa questão. Novamente, entender aí o enunciado para responder ele. Aqui ele quer saber calcule a distância D em quilômetros, indicado na figura do item anterior, medida ao longo da linha do Equador, que VCube deixou de monitorar entre duas passagens consecutivas. A questão é a seguinte: quando o VCube vai dar essa volta aí em torno aí da Terra perpendicular, né? Ele saiu aqui, ele tá vindo naquela ideia que eu falei para vocês, que aí ele vai chegar aqui, vai ter esse intervalo aqui é, entre um ponto e outro, que é o H. Só que no enunciado também ele fala que o VCube ele meio que tem ele emite a área varrida por ele
cadê? Eu vou achar essa parte do enunciado para mostrar para vocês aqui, ó. E ele varre, aqui, ó, e ele varre uma faixa de 250 quilômetros da superfície da Terra. Então, quando ele está varrendo, aqui é a imagem, ó, dele varrendo, ele varre 250 quilômetros aqui. Então, nesse desenho aqui, a gente vê bem isso. O ponto A até aquele ponto que eu chamei, aqui, ó, o ponto A até o ponto que eu chamei de B aqui, é o H. Só que a gente tem que pensar que ele varre 250 quilômetros, sendo esse ponto bem no meio. Então, ele vai varrer 125 quilômetros para um lado e 125 quilômetros para o outro, certo? Então, quando ele sai do ponto A, ele já vai ter varrido aqui esses 125 quilômetros para a esquerda. Só quando ele volta para o ponto B, ele vai varrer uns 125 quilômetros para a direita. Então, a diferença entre o H e o D é justamente 125 mais 125, que seriam os 250. Que aqui a gente pode ver, né, que o H está bem no centro. Ó, o H é de um centro ao outro. E o D é meio que dessa borda aqui, ó, da faixa aí que ele vai até a borda da outra faixa que ele vai. Então a gente só tem que pensar qual que é a distância do centro até a borda. Se a gente sabe que é 250, aqui é como se fosse, essa aqui é a faixa que ele está varrendo. É 250 quilômetros aqui. 250. Como o centro é bem aqui, o centro vai dividir, obviamente, em duas partes iguais, essa parte aqui a gente pode dizer que tem 125 quilômetros. Só que a gente tem que pensar aqui. Escrevi aqui um M ali, uma perna a mais no M. Nossa, de novo, calma lá. Mas a gente tem que pensar que tem duas vezes 125, né? Porque nesse pedaço aqui, ó, tem 125. Deixa eu apagar que fui riscando um monte de coisa. Tem 125 aqui e tem 125 aqui de diferença, né? Entre o D e o H. Então, a gente pode dizer que a diferença entre D e H, vou apagar aqui, o H é maior, né? Calma lá. Aí. H menos D vai ser igual a 125 mais 125. Ou seja, 250 quilômetros, né? 250 quilômetros. Essa aqui é a diferença entre D e H. Mas ele quer saber o valor de D. A ideia é a seguinte, se a gente tem H e a gente tem a diferença entre eles, é só a gente isolar, né? Então, a gente teria que D é igual a H menos 250. Então, isso aqui é igual ao valor de H lá, que a gente, na verdade, colocou nesse outro documento, né? Mas é 2.500, eu vou só passar para cá, porque a gente trocou o documento. 2.500 quilômetros. A gente tem o valor de H, que é 2.500 quilômetros. Então, a gente vai substituir 2.500 menos 250, fazendo com que D seja 2.250 quilômetros. E aí aqui ele fala realmente só para a gente calcular a distância D, que é 2.250 km. E é isso. É essa ideia aí de que... a Luísa perguntou, mas por que você dividiu 250 em 2? Aqui eu vou explicar. A gente tem que pensar que a gente quer a diferença de H, que é de um centro. Ó, o H ele é o centro da faixa que o V-cube varre. E aí essa faixa a gente sabe que é de 250. Que o enunciado fala isso, a gente pode até ver nessa imagem aqui, ó, a faixa varrida é de 250 quilômetros, tá vendo? Então, seria tipo esse triângulo aqui. E aí o centro do triângulo, né, nesse caso aqui, que seria o centro, tá dividido em duas partes iguais. Esse lado vai ser igual a esse. Se aqui é 250 e esse lado é igual a esse, então ambos os lados aqui divididos, né, quando vai dividir, vai ficar 125. Então, a diferença desse lado, desse ponto aqui, para esse ponto aqui, ó, essa aqui é de 125. Só que a gente tem que pensar que isso acontece duas vezes, porque tem o 125 aqui, e depois, quando ele chega, também vai ter uma diferença de 125. Novamente, da diferença da borda da faixa varrida até o centro.
E aí, por isso que a gente tem que somar esse 125 duas vezes. Ah, deu para entender? Então, beleza. É, a figura ajuda bastante. Eu falo que a oba normalmente que ele não quer prejudicar só o aluno, ele quer ajudar. Porque com a figura a gente consegue ver essa diferença de D e H, são só essas duas metades aí do triângulo, que aí daria 250, que é o valor inteiro da faixa varrida pelo V-cube. Seria essa a ideia para a gente chegar nesse 2.250 quilômetros. E é isso. Mais alguma dúvida, gente? Senão a gente parte para a próxima questão. Não? Beleza. Então acho que dá para ir para a próxima, hein? Nossa próxima questão é essa aqui. É uma questão do nível 3 também. Eu acho interessante a gente até analisar isso, né? Se você parar para pensar, essa questão que teve mais cálculo aqui, que tem interpretação, é nível 4. Essa aqui também teve que usar fórmula, que foi dado pelo anunciado, mas teve que usar fórmula, fazer uma manipulação mais matemática aqui, também foi nível 4. Agora, essa aqui, por exemplo, era mais uma análise de tabela, né? Era um verdadeiro ou falso com análise de tabela. No máximo, a gente teve que fazer lá uma sominha e só uma divisão com vírgula, né? Mas só. Foi bem tranquilo. E aqui também a gente, e nessa aqui, né? Nessa aqui também foi só um verdadeiro ou falso, que no máximo a gente só teve que fazer uma soma aqui das horas. Então você vê que essas que são mais simples, que são só verdadeiro ou falso, só com uma soma básica ou não, normalmente a gente vê que é um nível 3, né? Que é o nível 3, nível 3. E essa aqui, a gente praticamente já tinha. Praticamente não, a gente matou duas alternativas só olhando uma tabela e depois foi uma simples divisão aqui para a gente conseguir já chegar na alternativa. Então você vê, e esse aqui é nível 3 também, né? É isso que eu quero dizer. Que é o nível 3. Então o que eu quero dizer é que, tipo, normalmente o nível 3 ele vai ser esse mais básico, mais de analisar tabela, mais de ver um verdadeiro ou falso. No máximo vai cobrar uma divisãozinha, ou então cobrar uma soma básica ali, uma soma, uma divisão e só. Diferente do nível 4, que aí já tem que ter uma maior interpretação do enunciado, talvez aplicar umas fórmulas que o enunciado vai te dar, como lá deu a segunda lei de Newton, por exemplo, ou então aquela fórmula lá do sorvetão, né, reduzida. E aí você tem que ter uma maior interpretação e realmente fazer algum cálculo um pouquinho maior, teoricamente. E aqui, de novo, a gente volta para o nível 3 e a gente vê o quê? De novo, uma questão de astronáutica, nível 3, mas com verdadeiro ou falso, né? Aqui é o verdadeiro ou falso. Novamente, a gente vê que o nível 3 é mais nessa pegada, diferente do nível 4, que provavelmente vai buscar cobrar de você alguma coisa de cálculo, realmente, alguma coisa matemática. Mas, enfim, estamos aqui, vamos resolver aí essa questão 5. OBA 2021, nível 3. Em 12 de abril de 1961, os soviéticos colocaram Yuri Gagarin em órbita da Terra, que foi o que eu tinha falado lá para vocês, que foi o primeiro homem a ir para fora da Terra, né, para ir para o espaço, que ele falou The Earth is Blue. E aí é isso que eles estão falando aqui. Então, beleza. 12 de abril, 61, Yuri Gagarin ficou em órbita da Terra. 4 meses depois, enquanto Gagarin visitava o Brasil, o então presidente Jânio Quadros, né, que ele era conhecido lá por aquele lema lá de varre, varre, vassourinha, que ele falava que ia varrer a corrupção e tal, o então presidente Jânio Quadros criou o que se tornaria o Programa Espacial Brasileiro. Até maio de 2021, já foram enviadas 49 espaçonaves não tripuladas a Marte. A atmosfera de Marte apresenta baixa densidade, 95% de dióxido de carbono, 0,2% de oxigênio e temperatura média de 63 graus negativos. Desde fevereiro de 2021, o Jeep robô americano Perseverance se encontra na superfície marciana e em maio foi a vez do Jeep robô chinês Zhurong pousar em Marte. A partir das informações acima, coloque F, falso, ou V, verdadeiro, nas afirmações abaixo. Aqui foi um texto cheio de informação, né? A gente pode pensar que falou da ida do primeiro ser humano para o espaço, falou aqui do surgimento do Programa Espacial Brasileiro, que Jânio Quadros criou, né? Falou uma informação aqui das naves não tripuladas lançadas a Marte, falou da atmosfera marciana, né? A composição fala que é baixa densidade, fala de presença de dióxido de carbono, oxigênio, fala da temperatura também. E a gente também está falando de algumas missões aí que foram colocadas em prática aí, né? Que foi o Jeep do robô americano Perseverance, e depois a gente tem o Jeep robô chinês Zhurong. Então também são duas missões aí que tiveram de exploração da superfície marciana. E aí, então, foram várias informações, a gente só tem que saber analisar isso para poder colocar verdadeiro ou falso. Então, vamos começar. Alternativa A, a fundação
do Programa Espacial Brasileiro ocorreu em 1961. Verdadeiro ou falso? Todo mundo colocando verdadeiro. Todo mundo colocou verdadeiro e é isso aí, gente. A gente tem que pensar no seguinte, né? Tudo é interpretação, não é que a gente tinha que saber quando que foi fundado, né? É só a gente interpretar aqui. Fala 4 meses depois. 4 meses depois do quê? Depois de colocarem o Yuri Gagarin em órbita da Terra. Se a gente está em abril, abril, 4 meses depois, maio, junho, julho, agosto. Então seria em agosto, só que do mesmo ano. Então, agosto de 1961. Então, sim, foi em 61 a fundação do Programa Espacial Brasileiro. Verdadeiro. Alternativa B. No mês de realização da OBA de 2021, os Jeeps robôs Zhurong e Perseverance investigam o solo marciano. E aí? Acho que já colocaram alguns verdadeiros aí. É porque é difícil separar o verdadeiro de qual das duas questões que é, se é do item A ou do item B, porque como eu saio da tela depois eu volto, tem vezes que eu não vejo aparecendo. Mas eu acho que algum verdadeiro aí pelo menos já é dessa questão. Então colocando aí verdadeiro. Então beleza. Realmente essa alternativa ela é verdadeira. Deixa eu voltar aqui. Ela é verdadeira. Porque fala o seguinte: desde fevereiro de 2021, o Jeep robô americano Perseverance se encontra na superfície marciana. Então, se é desde fevereiro, em maio de 2021, ele vai continuar lá. Então, beleza, o Perseverance é verdade. A gente só precisa ver o Zhurong. É, e em maio foi a vez do Jeep robô chinês Zhurong pousar em Marte. Então, um tá desde fevereiro e o outro em maio pousou. Então, em maio de 2021, no mês de realização da OBA, né? O Jeeps é porque isso aqui que complicou um pouquinho, né? Porque falou no mês de realização da OBA, 2021, e a gente meio que não tá em 2021, então não dá para saber exatamente quando foi o mês de realização, né? Mas foi em maio, no caso. Se eu não me engano, acho que foi em maio, mas foi num mês que era depois de maio. Então, no caso, como foi depois de maio, a gente vai colocar verdadeiro. Mas realmente essa questão é meio estranha, porque normalmente, se você está fazendo a OBA, você vai ler no mês de realização da OBA de 2021, aí se você está realizando a OBA em 2021, você sabe qual é o mês de realização. Aí você vai falar, depois de maio, então realmente os dois investigam lá o solo marciano nesse momento. Mas como a gente não sabe, talvez a gente pode ficar meio perdido, mas foi em maio ou depois de maio, e aí a gente sabe que é verdadeiro. É, Item C. A atmosfera de Marte contém 2% de oxigênio. Verdadeiro ou falso? Falso, falso. 3 Fs aí até agora. 4 Fs, o Hendrick colocou. Então, beleza. Vamos lá, vamos responder. A atmosfera de Marte contém 2% de oxigênio? Olha aqui, fala que contém 0,02% de oxigênio. A gente não pode confundir, né? 0,02% é diferente de 2%, então é falso. Alternativa D. Em maio de 2021, missões tripuladas investigam Marte com os jipes robôs Zhurong e Perseverance. E aí? Verdadeiro, verdadeiro. Luísa colocou verdadeiro. Marina colocou verdadeiro. O Hendrick colocou falso e a Bruna colocou falso. Vitória colocou falso. Então temos 2 verdadeiros e 3 falsos. Quase meio a meio aí. Então vamos lá responder. Em maio de 2021, missões tripuladas investigam Marte com jipes robôs Zhurong e Perseverance. Então, a gente já tinha até falado no mês de realização da OBA, né? E teoricamente é maio, né? Que a gente falou que achava que era maio. É maio. A gente tem sim a questão dos jipes robôs Zhurong
E Perseverance, isso aqui é verdade. Só que tem um ponto aqui, né? Missões tripuladas, gente. A gente tem missão tripulada em Marte? Até hoje não, né? Tanto é que aqui, ó, até maio de 2021, já foram enviadas 49 espaçonaves não tripuladas, né? Porque não tripuladas quer dizer que não tá com astronauta lá dentro. Exatamente, tripuladas não, né? Exatamente. Quer dizer que tá, quando fala tripulada, quer dizer que tá com um astronauta lá dentro, mas não. Até agora, nenhum ser humano, nenhum astronauta até hoje ainda foi para Marte. Então, em maio de 2021, missões tripuladas investigam Marte? Não, isso é falso. Missões não tripuladas, que aí, como aqui o próprio enunciado já disse, já foram enviadas 49 espaçonaves não tripuladas, né? Mas até então, nenhuma espaçonave tripulada. Fechou? Então, se vocês lerem tripulada, significa que tem um astronauta dentro. E não tripulada é aquela que a gente controla remotamente e tal, mas que não tem astronauta dentro. Não tem ser humano dentro. Então, prestar atenção nesses detalhezinhos, que realmente essa aqui eu considero até como mais uma pegadinha da Oba, né? Foi mais uma pegadinha para ver se o pessoal se tocava dessa parte do tripuladas ou não e tal. Então, é importante a gente estar sempre atento, né? Então, fechou. Vamos para o último item aí dessa questão. Em maio de 2021, de novo maio de 2021, somente a China possui um Jeep robô em solo americano. Verdadeiro ou falso? E aí, gente, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Eu vou falar que eu acho esse item muito estranho. Solo americano. É muito estranho, mas tá, pode pensar como solo marciano. F, falou, acho que é F, né? Sim, é F. É, primeiro porque isso aqui tá totalmente errado, né? Solo americano. Por mais que a gente até pense que possa ser um erro de digitação, não dá para marcar verdadeiro numa questão que não faz nem sentido, né? Tipo, a China possui um Jeep robô em solo americano, tipo, nem faz sentido. Então, de qualquer jeito, já seria meio falso. Mesmo que você pensasse que é só um erro de digitação, a Oba deveria fazer alguma coisa e tal. Mas, pensando que a gente troque esse americano aqui, vai. Vamos trocar esse solo americano e coloque solo marciano. Pronto, solo marciano. Mesmo assim, a gente sabe que é falso, né? É falso porque fala que somente, ó, tá falando somente a China possui um Jeep robô? Não, a China possui o Jeep robô Zhurong, só que os Estados Unidos, né, eles possuem o Jeep robô Perseverance. Então é falso, não é somente a China, né? Os Estados Unidos também possuem um Jeep robô lá em solo marciano. Então ficou V, V, F, F, F. E assim a gente acaba mais uma questão aí de astronáutica do nível 3. Alguma dúvida aí, gente? Essa questão eu acho meio estranha, não sei, não gosto muito dela, não. Teve essa questão do americano, essa questão no mês de realização da OBA 2022, que, tipo, eles não falam qual é o mês de realização. É bem confusinha mesmo. Fechou, então vamos seguir. Nossa última questão agora, é essa aqui. É a questão 6 aí do... Que é só o espaço em branco mesmo. Questão 6, aqui da nossa enumeração, que seria tipo a sétima questão, né? Porque teve aquele 4 repetido lá. Mas é da OBA 2021, nível 3. Então, mais uma aí, nível 3. É 2021, né? Que é a prova mais recente aí que tem. E por mais que isso aqui seja nível 3, eu estava até falando até então que normalmente nível 3 nem cobra tanto cálculo e tal. Aqui a gente vai ver que tem sim um cálculozinho. Mas na verdade é coisa só para prestar atenção e tal. Como costuma ser a astronáutica, né? Então vou começar. OBA 2021, nível 3. A empresa Visiona Tecnologia Espacial SA, de novo essa Visiona, e o VCube aí,
A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A., localizada em São José dos Campos, SP, está desenvolvendo o nanosatélite VCube-1, que irá operar numa órbita de 700 quilômetros de altitude. Plataformas meteorológicas realizam medidas locais de temperatura, pressão, velocidade do vento, umidade relativa e precipitação, quantidade de chuva, transmitindo-as ao espaço, onde são coletadas e armazenadas no VCube-1. One. Falei uma hora, one, outra hora. Quando este passa sobre as plataformas. Vide a figura. Aqui, de novo, a Oba colocando figuras aí para nos ajudar. Tem as plataformas aqui. Ele vai estar em órbita. Quando ele passa em cima dessas plataformas, ele recebe essas informações, né? Todas essas informações meteorológicas. Temperatura, pressão, velocidade do vento, umidade relativa, precipitação. E aí, beleza. Aí temos as perguntas, né? Tem A. A velocidade orbital média, v, de um satélite em órbita da Terra varia em função da altitude h, segundo a equação 2 mais h dividido por... Nossa, eu acho que aqui tá fora de... Na hora de passar deve ter tido algum erro nisso aqui. Hum, deixa eu ver. Está escrito aqui em algum outro lugar. Acho que não. Olha no outro arquivo, Fechou, no arquivo original. Uhum. Ah, tá. Aqui tá certo. Ah, acho que aqui tem até um espaço. Vou até conseguir usar esse aqui. Então, vou usar esse arquivo aqui. Então, vamos lá, gente. Voltando para a questão, que eu parei só porque eu vi que tava algum erro estava desconfigurado ali, né? Mas então voltamos à normalidade. A velocidade orbital média v de um satélite em órbita da Terra varia em função da altitude h, segundo a equação v é igual a 2π vezes r mais h, tudo isso dividido por p, onde r é o raio da Terra, p é o período orbital. Baseado no enunciado e na tabela dada, qual a velocidade orbital do VCube-1 em quilômetros por segundo? Aí aqui a gente pode ver que depois tem o item B, e aí fala, ó, assinale a alternativa que contém as respostas corretas aos itens A e B acima e na sequência correta, né? Então, essa parte aqui vai ser do item A e essa parte aqui vai ser do item B. Então, vamos resolver o item A. Fala que a velocidade, né, é dada em função dessa equação e pergunta qual a velocidade orbital do VCube-1 em quilômetros por segundo. E aqui a gente primeiro precisa ver, ó, que fala que o nanosatélite VCube-1 irá operar numa órbita de 700 quilômetros de altitude. E aí a gente vai olhar a tabela aqui, porque a gente tem uma tabela aqui, sem prestar atenção em todos os dados que o enunciado está dando. E na tabela fala que se tiver a uma altitude de 700 quilômetros, aqui, ó, que é o nosso caso, altitude de órbita em quilômetros, né, a gente sabe que ele está uma altitude de 700 quilômetros, terá uma velocidade orbital de 7,51. Aqui, 7,51. Então, a gente já sabe que qual é a velocidade orbital? Vou colocar aqui a velocidade orbital média, né, v, que eles chamam de v, é igual a 7,51 quilômetros por segundo. Não precisamos fazer cálculo nenhum, novamente foi o que eu falei, nível 3 é muito isso. Você vê que ele até dá uma fórmula, e você fala, opa, vou ter que substituir, vou ter que fazer as coisas. Mas não, você só vai ter que olhar a tabela ali com atenção e acabar, matar a questão. E o mais engraçado é que aí aqui tem as alternativas, né? Mas se você for parar para ver, só tem uma com 751. Então, a gente já vai riscar essa. A gente já risca essa. Já risca essa. E risca essa. Então, já poderia marcar item D nesse caso aí. Já mataria a questão. Mas, novamente, que nem lá naquele outro caso, né? Que a gente já tinha matado a questão pela primeira parte. Eu vou fazer o item B só para a gente mostrar aí como que chega no resultado correto e que tá tudo certinho. Tá bom? Mas acho que essa parte aí é fácil de entender, né? Só vi os dados da tabela e foi isso. Mas o item B diz o seguinte: baseado na velocidade do satélite obtida na pergunta anterior, quantos segundos são necessários para ele percorrer a distância de 751 quilômetros? É, aqui a gente poderia até pensar naquela ideia de velocidade média, né? Tals, mas ele ainda fala de dica, né? Ele ainda dá uma dica, porque a OBA sempre gosta de dar a dica já falando as fórmulas que você vai ter que usar no enunciado. Dica, distância. Então a gente vai chamar essa distância de D. É igual a velocidade, que eles chamam de v, vezes o tempo, que eu vou chamar de t. E aí ele fala que a distância, para percorrer uma distância de 751 quilômetros, então aqui vai ser 751. A velocidade a gente sabe que é 7,51 e o tempo a gente não sabe.
Então a gente teria que pegar e passar esse 7,51 dividindo. Ficaria 751 dividido por 7,51. Que aí aqui, obviamente, T é igual a 100. E a unidade dele é segundos, né? Porque a velocidade está em quilômetros por segundo e a distância está em quilômetros, então cancelaria e ficaria segundo. Então, nosso tempo aí é segundo. E aí, ó, é 100 segundos, né? E aí aqui a gente pode confirmar realmente 100 segundos e aqui 7,51 quilômetros. Então, vou escrever aqui 100 segundos. Isso é igual a T, que é o tempo. E é isso. Se vocês pararem para pensar o que eu tinha falado, né? Que se ele não desse essa dica, né? A gente poderia só pensar naquela questão, a velocidade média, né? É igual ao delta S, que é normalmente que a gente conhece bastante. Então, a velocidade média é igual ao delta S sobre o delta T. E a gente resolveria do mesmo jeito, né? Ficaria delta T é igual a esse delta S sobre a velocidade média. E aí seria exatamente a mesma conta de 751 quilômetros por 7,51. É isso. Fechou? A Luísa tinha falado no chat assim, é só isso. Pois é, Luísa. Você vê um enunciado gigantesco, o enunciado até dá uma fórmula aqui que alguém poderia se assustar, né? Aqui, essa fórmula. Mas no final é só olhar a tabela realmente. E aí depois o item B só tem um cálculozinho básico, só que eles já dão a fórmula ali, é só se substituir e já era. Fechou? Alguma dúvida? As questões que o Henrique pegou só as questões bem mais recentes de astronáutica, né? Quando eu fiz a minha prova da OBA, treinando com as provas anteriores, as Uhum. questões lá de 2017, 2018, por aí, tinha questão com a equação do foguete, aquelas questões que ficavam uma folha de caderno inteira para você fazer a resolução. Sim, sim. É verdade, a Oba, na verdade, há um bom tempo atrás, ela era até um pouco mais complicada, aí depois ela mudou meio que a ideia dela, porque ela começou a querer, de fato, criar um interesse pela astronomia e durante a prova ela ia ensinando alguns conceitos, né? Então ela mudou um pouco seu estilo, então teve realmente uma mudança, se você olhar aí as questões. Mas por isso que é mais importante também a gente se basear nas provas mais recentes, né? Porque vai ter mais, vai ser um reflexo maior para a prova que a gente realmente vai fazer agora. Então, aí, se vocês olharem, todas as questões que eu resolvi hoje aqui são de 2020 ou 2021, que são as provas mais recentes aí da UBA. Isso aí, esperamos que a prova desse ano, né, semana que vem, seja assim com enunciados não tão grandes igual costumavam ser e com resoluções mais curtas também. Exatamente. Acho que a A Aline. Aline levantou a mão. Pode Isso, falar, Aline. fica à vontade. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, Ótimo. Então, que dia vai ser a prova da OBA? vai ser dia 20 de maio. Vai ser sexta-feira. É daqui uma semana. Entendi. Ela, assim como os outros anos, também é só uma fase? Sim, vai continuar igual aos outros anos, com uma fase única que já vai dar medalha com base na nota. Ok. Acho que é isso, né, gente? Hoje, infelizmente, não tem Kahoot, mas amanhã na nossa última aula vai ter o Kahoot. E vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram falar? O Marcos falou uma semana antes das minhas provas parciais. Vixe, pelo menos ainda é antes, né? Teve um tempinho aí. O ruim é quando é junto com as provas, não é? Pelo menos ainda não foi junto. Pelo menos, né? Bom, eu que tinha costume de estudar na véspera, dava tempo. Nenhuma dúvida? A Luísa falou. A Paula Vieira falou não, sem dúvidas, então que ótimo. Pode falar, Aline. Foi mal. Desculpa, é que eu lembrei da pergunta agora. Vocês vão fazer simulado assim de treinamento de OBA, que nem vocês fizeram no passado?
Sim, sim. Já estamos com o simulado pronto, a gente vai liberar no domingo, vai ficar aberto no domingo e na segunda. E aí a gente divulga o simulado e aí vocês podem participar durante, né, dia 16 e dia 15 e dia 16, né, que é o domingo e a segunda. Mas sim, iremos fazer e dessa vez vai ter pro nível 3 e pro nível 4. Ano passado foi só pro nível 4, né, mas óbvio que quem era do nível 3 podia participar. Mas esse ano a gente fez dois simulados diferentes aí, específicos, um pro nível 3 e outro pro nível 4. Ok. Não precisa fazer inscrição para fazer o simulado. Só Exatamente, acessa a prova no dia. isso. João, tá perguntando do estilo da prova, se esse ano vai ser discursiva. Porque eu lembro que você chegou a ver alguma coisa no edital, né? Você- Isso, isso. Na realidade, a gente não tem certeza exatamente, não podemos falar com 100% de certeza que vai ser ou discursiva ou objetiva, mas pelo que o edital dá a entender e pelo que também a gente viu pelo simulado que a OBA liberou na própria página que o aluno tem acesso, são questões com prova, aliás, questões objetivas com 4 alternativas, igual foi nas provas de 2020 e 2021, viu? Isso aí. E a Ana Júlia perguntou se nível 4 é ensino médio. Sim, nível 4 é o ensino médio e o nível 3 é do sexto ao nono, né, João? Isso aí. Perfeito. Eu até abri o edital aqui para mostrar o trecho que fala. Então, Eu vou parar de compartilhar, tá, gente? Que acabaram as questões por hoje. A Aline perguntou, vocês conquistaram medalhas na OBA? Tá perguntando pra todo mundo ou tá perguntando pra gente, pra mim e pro João? Sim, é para todos. Ah, é pra todo mundo? É. Então, o Que pessoal vocês do chat conheçam, também. assim, que vocês saibam. No meu caso, sim, eu fiz a OBA duas vezes, as duas vezes eu ganhei medalha de ouro. Fiz no meu segundo ano do ensino médio e no meu terceiro. Infelizmente, minha escola não apoiava tanto, então eu não fiz antes. Não fiz, por exemplo, no nível 3 e tal. Comecei só no segundo ano, mas eu ganhei duas de ouro até hoje. foi exatamente o meu caso. Eu participei da OBA 2020 e 2021 e 2020 consegui ouro e 2021 também. É exatamente o que aconteceu comigo. Parabéns para vocês dois. Obrigado. A Luísa falou que nunca fez a prova, a Amanda falou já, que ganhou de prata, o Marcos falou não, aí a Vitória falou que ganhou prata também. A Luísa já tinha até comentado com a gente, né, que é a primeira vez dela fazendo. A Bruna falou bronze no sexto e quase bronze no sétimo, depois não fez mais. Aí a Isabel falou que já ganhou de ouro. E a Ana Júlia falou que já tem duas, uma de ouro e uma de bronze. Aí sim, tem um monte de medalhista aqui então, hein, gente? Aí a Marina falou que já fez, mas não ganhou nada. Aí, ó. Já ganhou ouro vai ganhar outro ouro esse ano. Quem ganhou prata ou bronze agora vai ganhar outra medalha, só que dessa vez vai ser de ouro. Quem tá fazendo pela primeira vez, ou então já fez e não ganhou, vai ganhar a primeira medalha e vai ser de ouro também. É isso aí, porque vocês estão estudando, vocês estão prestando atenção participando das aulas. Então, o ouro vem esse ano para todo mundo, hein? Que se dedicou realmente. E a Bruna tá arrasando nos carrutes. Certamente a medalha de ouro vem aí. Sim, isso aí. Nossa, faltou 0,01, um centésimo para pegar a medalha. Isso é triste. Aconteceu com um amigo meu também. Isso aí é complicado, mas acontece, né? O esquema é fechar a O prova, povo tá tirar 10 para arrasando. não correr nem risco e vir o ouro direto. O Tá João, arrasando. Melhor eles já darem medalha agora, já. verdade. Nossa, 2 décimos é triste também, hein? Mas esse ano vai dar certo, esse ano vai dar certo. Tá abrindo o edital, João, para mostrar? Sim, eu não estou encontrando aqui, mas se eu não me engano, no edital falava que o professor tinha que corrigir eletronicamente a prova, tipo, pegar as provas dos alunos e corrigir, enviar para correção eletrônica. Então, eu subentendi que era o quê? O professor pegar o gabarito do aluno, né? Uhum, E colocar, tipo, no aplicativo ou no site, alguma coisa assim, para fazer a correção automática. faz sentido. Então, é,
subentende que é uma prova, questões objetivas. Entendi. A Luísa falou no segundo ano do ensino médio e a única medalha de Olimpíada que eu ganhei foi da ONC de prata. Ó, mas tá ótimo. Eu também tenho medalha da ONC, eu tenho uma de prata, inclusive. É, parabéns aí também. Parabéns para todo mundo que falou que já ganhou medalha também. Falou aqui que ganhou medalha na Mob Fog. Ah, que legal, você fez a Mob Fog. Ano passado ainda tinha categoria virtual, né? Você fez a categoria virtual, você fez a categoria real. Qual categoria da Mob Fog que você fez? Eu ganhei medalha na Mob Fog também, só que eu fiz a virtual. Isso, eu também fiz a virtual e ganhei medalha no passado, junto com a da UBA. Fé que a medalha vem, é isso, né? Vai vir, esse ano vai vir. Eu É, também. Me arrependi muito que eu não fiz uma prova virtual em 2020, fiz só em 2021. eu também só fiz em 2021. Em 2020 foi bem mais Fácil de ganhar fácil medalha, de ganhar medalha, tô exatamente. ligado. O Marcos falou que tá no primeiro ano do ensino médio e ganhou só uma menção no OBMAP. Nossa, mas eu não falaria que é só uma menção no OBMAP, é muito boa coisa também. Eu tenho, inclusive, 2 menções honrosas no OBMAP. A Marina perguntou se a OBA dá menção. Não, a OBA só dá medalha mesmo. O número de medalhas da OBA é bem grande, na verdade. Então tem um número bem alto de medalhas, quantidade, né, de medalhas que eles dão, mas não dão menção honrosa. A Vitória colocou. O Marcos colocou que, se não se engano, ele dá menção rosa. Dá menção rosa, João? Acho que não, né? Que eu saiba, não. Na OBA, não. Ah, Na tá. OBA, não. A Vitória colocou, eu tenho na ONC, mas é bronze. Ah, mas tá ótimo também. A ONC, eu gosto muito da ONC, inclusive porque também tem astronomia, né? Então eu gosto bastante. A Luísa falou, eu ganhei uma menção da OBMAP também. Fiquei em terceiro lugar de todas as menções. Nossa, terceiro lugar das menções. Por pouquinho não vem uma medalha da OBMAP, hein? Por pouquinho, mas da próxima vez, então, que você fizer, vai dar certo. Houve só certificado, né? Isso quer dizer de certificado de medalha? Não, existe a medalha física da OBA mesmo. Porque tem Olimpíada que só dá o certificado, né? Mas a OBA dá o certificado, obviamente que tem que ter em toda Olimpíada, só que também tem a medalha física. Então eles também vão enviar para sua escola para você ter a medalha física lá. Isso aí. Ah, tá. Se não Medalha. classificar, aí você vai ter o certificado só. Aí é só se você não chegar na pontuação para medalha, de qualquer jeito você garante certificado de participação. Isso. A Vitória tinha falado da medalha de bronze na UNC, né? A medalha de bronze na UNC é um mérito muito grande, porque a UNC dá poucas medalhas em relação ao número de participantes que eles têm. Então é bem mais difícil de conseguir. Sim, e são 2 fases, né? A gente tem uma primeira fase objetiva e uma segunda fase discursiva, que tem que mandar foto e tudo. E é muito mais conteúdo, né? Porque tem astronomia, tem física, tem química, tem biologia e tem história, né? São 5 matérias aí. Mas eu gosto bastante da prova da UNC. Isso aí, ainda bem que tem astronomia. Se não tivesse astronomia na UNC, eu não tinha passado nem da segunda fase. A astronomia na UNC salva, é bom. Mas a UNC é exato, o pessoal tá falando aí, né? Falaram que ganharam medalha em 2020, né? Que a astronomia salvou, também me salvou. A Vitória falou, quando eu fiz achei que não ia ganhar nada. Aí a Luísa falou que só fez 4 questões, deve ter acertado tudo. Mas a ONC é exatamente assim, o tempo também é muito curto. O tempo da segunda fase é bem curto. Então, se você normalmente não dá para fazer todas as questões mesmo, até por questão de tempo. Mas, mas se você conseguir fazer e tiver acertado, você ganha uma pontuação bem grande. Eles também consideram pontuações parciais, né? Porque é discursivo. E aí no final sempre vem a surpresa da medalha. Isso aí. Na UNC também eu deixei algumas questões em branco, biologia, história, e mesmo assim consegui a medalha de ouro ainda. Aí Eu sim. não esperava, mas é como você está falando, né, Lucas? Sim. Conta muito, mesmo se você não tiver certeza do que você tá colocando ali na questão, tenta desenvolver, né, pelo menos um pouco, porque sempre ajuda. Isso, porque por conta até das questões parciais, né? Parcial é quando você talvez não tenha acertado o resultado, mas tem um desenvolvimento correto, vai ganhar uns pontinhos ali, que aí na soma final talvez seja a diferença da medalha ou não. E eu acho que é isso, né, gente? Alguma outra coisa que vocês queiram comentar, perguntar aí, que hoje a aula conseguiu acabar um pouquinho mais cedo, que era só exercício, né? Obrigado aí, Vitória. É, falou parabéns, agradeço.
Eu lembro claramente de não fazer ideia da matéria que estava naquela questão, mas escrevendo negócio. É isso, essa é a estratégia. Essa é a estratégia, Luísa. É, escreve ali, preenche linguiça e já era. O discursivo é bom por isso mesmo. Objetivo não tem como. Ou você sabe ou você não sabe. Claro, tem aquela questão da objetivo você poder chutar, né? Mas aí também, se chutar errado, é ruim. É isso. Bom, então nossa aula de hoje vai chegando ao fim, né? Uhum. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero vocês amanhã para a nossa aula sobre leis de Newton e leis de Kepler às 18h18 e convido novamente a fazerem nosso simulado no domingo. Despedir também, Lucas? Obrigado aí, gente, mais uma vez por participarem. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido aí mais um pouquinho. Como eu sempre falo, rumo à nossa medalha, né? O ouro vem esse ano. Uma boa noite e até amanhã aí. Espero que todos estejam presentes na nossa última aula, que é amanhã. Valeu, gente. Eu que agradeço aí pela presença de todos. Falou, galera. Dá tchau aí também para encerrar a gravação, né? Tô encerrando a gravação Tchau, aqui. tchau aí, gente que tá assistindo ainda Esquecendo. pelo YouTube.